Boa tarde, tudo bem? Espero que estejam. Mais uma vez aqui, professora Edvirges com vocês para a nossa aula de práticas corporais de lutas, heranças culturais. Atividade número 2, desenvolvimento 1, da unidade curricular, tradições e heranças culturais, do nosso aprofundamento, cultura em movimento, de diferentes formas de narrar a experiência humana. A habilidade do currículo paulista analisar criticamente os preconceitos, estereótipos e relações de poder presentes nas práticas corporais, adotando posicionamento contrário a qualquer manifestação de injustiça e de desrespeito aos direitos humanos e valores democráticos. E essa nossa aula de hoje tem um objetivo específico, que é explorar os aspectos relevantes da capoeira, as suas especificidades, tanto do ponto cultural, como do ponto das práticas corporais de luta voltadas ao exercício físico, à atividade de luta em si. Antes, precisamos retomar alguns conceitos trabalhados na aula anterior. Finalizamos a atividade número 1 do nosso aprofundamento curricular, que era o quadro comparativo das lutas. Melhor dizendo, demos início a este quadro comparativo, que será, ao longo do semestre, incrementado, será alimentado de novas fontes de pesquisa, de novas informações. Vocês irão alimentá-lo até o fim do semestre, com as suas pesquisas, os seus aprofundamentos em relação à luta que seu grupo está trabalhando. Este quadro, como vimos, está disponível lá na plataforma do Pendant. Se vocês procurarem o link na atividade anterior, na aula anterior, vocês lá o encontrarão e serão direcionados para esta atividade. Quem não fez, procura fazer o mais rápido possível. Também naquela aula, uma introdução à atividade número 2 do nosso aprofundamento curricular. Estudamos alguns pontos relevantes no quesito a saber o que é uma oficina, quais pontos devemos dar atenção, o que trabalhar numa oficina, como trabalhar. Fizemos uma breve explanação sobre as etapas de ideação, de planejamento e as formas de execução possível dessa oficina. Falamos um pouquinho sobre o papel que cada um representa no grupo e das responsabilidades que tem que ter para que os trabalhos ocorram da melhor forma possível e a gente consiga, no fim do semestre, apresentar um trabalho prático relacionado aos estudos que estamos desenvolvendo sobre as práticas corporais de lutas, em específico as lutas brasileiras, a capoeira e o uka-uka, e as de matizes orientais, o karatê e o muay thai. Início ao planejamento das oficinas sobre as lutas que estão sendo estudadas. Fizemos uma breve explanação, combinamos como será a divisão dos grupos, o que a gente irá ver na nossa aula presencial logo mais à noite. Já conversamos um pouquinho sobre as raízes da capoeira, mas hoje vamos aprofundar de maneira um pouquinho mais específica no universo desta luta. Sabemos que a capoeira tem as suas origens lá nos povos da Angola, que vieram para o Brasil
nos navios negreiros para trabalharem forçados nas lavouras de cana, nas grandes propriedades escravocratas das quais as colônias se constituíam no tempo do Brasil Império. Não se sabe bem exato a origem da capoeira. No entanto, é muito difícil a gente afirmar, não se sabe exato a origem da capoeira. É muito difícil, pois não há documento escrito sobre isso que comprove o seu nascimento o seu nascimento e o seu país de origem. Sabemos que tem influências dos negros vindos para o Brasil, que em sua maioria eram da Angola. No entanto, há outras fontes empiricamente que afirmam que esta capoeira foi desenvolvida pelos descendentes destes povos aqui já em terras brasileiras e que era usado como forma de proteção contra a violência e a repressão do colonizador. A capoeira era a única arma de defesa, pois não tinham armamento, pois eram tiveram que desenvolver essa luta a partir do contexto que estavam, o contexto de repressão, de escravidão, de negação da liberdade. Então tiveram que desenvolver essa luta a partir da arma que tinha, que eram as habilidades do próprio corpo. Lógico, se você tem uma arma e essa arma te livra do opressor, então essa arma deve ser eliminada pelo homem branco em questão. Quando a gente toma como referência a capoeira lá nos meados do século XVI. Se sabe exato é que a capoeira não teve um único local de origem. Por isso ela surgiu em muitos lugares do Brasil, onde o negro africano se instalou. Em cada local ela adquiriu características próprias e distintas, sendo que algumas se tornaram mais conhecidas e viraram referências. Uma das manifestações mais influentes para o surgimento da capoeira é o ningolo, uma arte marcial africana bem ancestral à capoeira, que existe no sul da Angola. A capoeira era uma única arma que o povo negro tinha, se tratando de outras alternativas para se defender do seu algoz. Os grandes senhores de engenho proibiam os escravos de praticar qualquer tipo de luta. A capoeira no meio das matas era praticada como uma luta mortal. Nas fazendas, ela era praticada utilizando o íntimo movimento de suas danças africanas, adaptando a um tipo de luta, uma arte marcial disfarçada de dança. Por que ela precisava desse disfarce? Pela grande repressão que sofriam. Se fossem pegos praticando capoeira, os castigos eram terríveis, como sabemos. Nada que pudesse libertar o negro ou aquele povo daquela condição servil, sem remuneração e forçada, era vista com bons olhos. E sofriam as consequências dessa rebeldia de continuar praticando mesmo às escondidas, se fossem pegos. A capoeira era uma arma que os negros empunhavam quando não tinham outras alternativas. Eles utilizavam seja para defender o quilombo ou para fugir da escravidão. Assim, a capoeira surge em contexto de embate e significa contestação do sistema escravagista. Por isso, foi considerada subversiva em 1890. Apareceu no Código Penal como uma prática criminosa. Nesta mesma época, nas festas populares de Salvador, a capoeira ganhou contornos de esporte junto às festividades relacionadas às manifestações do povo africano. Mesmo repreendida, ela continuou a revelia a ser praticada nos terreiros, nos becos,
mesmo correndo o risco de, ela resistiu com o tempo e chegou até o nosso tempo agora, digamos que exercendo um papel semelhante àquele que ela tinha, uma significação semelhante que ela tinha para aquele povo, que era lutar pela liberdade. Hoje luta, manter viva a tradição do povo, é revelar as lutas sociais que ela aborda, porque ela não é só um jogo, uma luta por si só, carrega consigo as marcas do passado e tenta ressignificar a sua presença no futuro, manter as tradições vivas e carregar consigo um pouquinho da Mãe África e manter viva a tradição brasileira, a luta que o país trava desde o início do seu entendimento como nação, como Brasil. Essa lâmina traz para a gente mais um dado histórico relacionado à capoeira. São duas gravuras, uma relacionada à localização do Quilombo de Palmares e a outra fazendo referência ao local e moradores, a comunidade que participava, que formava este quilombo. Quilombo de Palmares, muito famoso pela imagem de Zumbi, da sua luta contra a escravidão, da sua luta pela liberdade do povo africano. Temos conta que a maioria das fugas das fazendas se dava para o Quilombo dos Palmares ou os seus arredores naquele tempo, porque era tido como a fortaleza, o quilombo que mais resistiu aos ataques. Conta que com as fugas em massa dessas grandes fazendas, a capoeira se afirmava como arma de defesa nos quilombos. O povo ia desarmado, no entanto, lá aprimorava suas técnicas de luta, porque a capoeira, primeiramente, vocês perguntaram na aula anterior, mas então não é uma luta que bate? Sim, hoje em dia a gente encara ela mais como um jogo, uma encenação, uma prática corporal que não atinge, que os movimentos são parados antes de atingir o oponente. No entanto, lá quando surgiu, era uma arma potente para se defender dos abusos dos seus algozes, do colonizador sanguinário, do colonizador que queria apenas desenvolver as suas propriedades e que o negro era tratado como um objeto, um bem material para suprir as necessidades dos seus senhoris. O Quilombo do Palmares se localizava lá na Serra da Barriga, onde hoje é um município de União dos Palmares, especificamente em Lagoas. Então, para lá tentavam ir todos os negros fugidos. Para lá era o sonho, era como se fosse a fortaleza do povo negro. Encontrariam um ponto estratégico e um lugar onde todos acolhidos poderiam desenvolver a sua arte e se defender através dela. A capoeira se tornou um símbolo da resistência negra durante o período colonial. Em 1988, a escravidão foi supostamente abolida com a Lei Áurea e os escravos ganharam, entre aspas, a sua liberdade. Eles começaram a se organizar na sociedade. O negro não tinha condições, era livre, mas não tinha liberdade do ir e vir. O preconceito ainda hoje é forte, naquele tempo era muito mais. Então, nas suas organizações, a capoeira começou a ser sistematizada, praticada, divulgada com maior ênfase. E isso gerou um alerta para os grandes latifundiários, para os grandes proprietários de terra, para a cultura oposta à libertação dos escravos. Em 1930, a capoeira, então, como vimos antes, foi inserida no Código Penal. Então, foi inserida nesse Código Penal como uma forma de controlar as revoltas populares a partir desse novo povo que encontrava-se livre, como uma forma de
controlar as revoltas que esse povo podia fazer, os levantes, os reclamos sociais. Então, para estes, cujo a capoeira era vista como violenta, ela deveria ser reprimida com todas as armas, com todos os poderes possíveis. Mestre Bimba e Mestre Pastinha foram os grandes difusores da capoeira no Brasil, os dois líderes que lutaram, os dois patronos que lutaram para a legalização da capoeira no Brasil, para que essa prática corporal de luta brasileira fosse aceita como social e culturalmente no Brasil, que além da própria luta traz consigo as lutas de cunho social, as reivindicações do povo negro, cobravam aquela dívida que a gente tem com o povo africano, e uma dívida que a gente não conseguirá pagar tão cedo. Já no período da ditadura militar, Mestre Bimba apresentou a luta para o então presidente Getúlio Vargas. O presidente gostou tanto dessa arte que a transformou em esporte nacional brasileiro. Aí a gente já contesta, será que gostou mesmo da arte marcial ou evitava as contendas com as classes populares? Isso eu deixo para vocês pensarem e trazerem numa próxima aula para a gente. Será que esse jogo, existe por detrás deste um jogo de interesse? Estávamos no período da ditadura, lógico que todo levante que acontecia dentro da sociedade era reprimido. No entanto, a gente sabe que o povo, apesar de ser reprimido, nunca deixou de lutar, nunca abaixou a cabeça. E o poder sente, de uma forma ou de outra, se incomoda com as revoltas sociais, porque elas são a origem de qualquer revolução na sociedade. Enquanto o povo está satisfeito com o que está acontecendo ou está apático, as lideranças tomam conta, impõem as suas ideologias. Mas quando o povo se coloca na sua posição de agente comunitário, quando ele reafirma a sua posição, a sua condição e exige o seu reconhecimento perante os poderes se abalam. Então, deixo para vocês essa provocação. Será que foi mesmo a capoeira liberada porque gostaram desta manifestação cultural ou tinha um jogo de interesse, um jogo político por detrás desta liberação da prática da capoeira, que mesmo liberta ainda carregou por muito tempo o nome de arte marginal, de arte da malandragem, a arte do povo vagabundo, a arte do povo que não quer trabalhar. Filosofia da capoeira. Vimos que Mestre Bimba lutou muito para a inclusão da capoeira junto aos esportes e que Mestre Pastinha cultuava mais o aspecto filosófico da capoeira. Mestre Pastinha faz referência à capoeira Angola, como trabalhado na aula anterior, e Mestre Bimba, capoeira regional. Vimos que a capoeira Angola não atua junto ao ramo esportivo, não participa de campeonatos onde o objetivo é vencer, é a arte pela arte, e a capoeira regional e a capoeira contemporânea são práticas esportivas. Como toda luta, capoeira tem o seu código de ética, tem a sua filosofia de luta. Trago aqui para vocês alguns destes ditames. Acompanhamos nesta lâmina. Respeito ao mestre e disciplina durante os treinos. Manter a vigilância de forma permanente em todo o ambiente. Não perder de vista o movimento do seu parceiro. Manter sempre a calma durante toda e qualquer situação. Zelar pela segurança de todos os companheiros de treino, tanto os aliados, o seu aliado, o seu amigo, como o seu rival. Não é uma arte traiçoeira, apesar de ser a arte malandra de ser. Jamais utilizar os conhecimentos da roda em possíveis agressões. Nunca
usar aquele momento, aquela manifestação ali para resolver desentendimentos. Nunca levar a capoeira lá para a rua para as rixas, para as brigas. Ela é uma arte marcial, é uma luta, e como toda luta, ela tem lugares para acontecer, e para quem pratica ela é sagrada, carrega os seus cânones filosóficos. Sempre obedecer o comando do berimbau, sempre conhecer o comando do berimbau. Olha a característica marcante da capoeira aí, durante a prática da capoeira. Não virar de costas para o seu parceiro, estar sempre atento, porque a capoeira é uma luta de ataque e defesa muito intermitente, e deve se manter ativo sempre, nunca apático numa roda de capoeira, o que é praticamente impossível devido às suas características, a seu ritmo acelerado, o seu ritmo cantante, o seu jogo malemolente, o seu jogo de malandragem no bom sentido. Uma roda de capoeira tem como principal tendência o revezamento entre os jogadores durante o jogo, ou seja, todo integrante está inserido na roda da capoeira. Tem que cantar, tocar, jogar, portanto a capoeira também é integração e inclusão. É impossível você estar numa roda de capoeira e não estar fazendo parte daquilo. Ou você está tocando, ou você está jogando, ou você está cantando. Ou você, quando a gente fala cantar, vamos falar bem específico o termo. Quem entoa o canto da capoeira está entoando o ponto do capoeira, não é a música, é o ponto, a letra pra gente em diante, ponto de capoeira, cujo ritmo é ditado pelos berimbaus. Não tem só a presença do berimbau, o seu instrumento característico, mas tem toda uma alegoria, podemos dizer assim, o atabaque, o pandeiro, o reco-reco, o agogô. É como se fosse uma grande orquestra mesmo, uma grande celebração. Aqui temos o protagonista da roda da capoeira, berimbau. Quando se fala de capoeira, já lembramos do famoso berimbau. Leigamente poderíamos imaginar que seria apenas um berimbau, mas ao aprofundar nossos estudos, temos que são 3 instrumentos da mesma característica numa roda de capoeira: o berimbau viola, o berimbau médio e o berimbau gunga. Todos eles são feitos do mesmo material, mas se diferem em algumas características, e cada um desempenha uma função na roda. O berimbau é constituído por uma vara em arco de madeira ou verga, com comprimento entre 1,50 m a 1,70 m e um fio de aço preso nas extremidades da vara. Na sua base é amarrada uma cabaça ou um coité, sendo mais comum a cabaça com fundo cortado, que funciona como caixa de ressonância. O tocador usa a mão esquerda para sustentar o conjunto e pratica o movimento que vai e vem contra o ventre, que é a parte do arame, utilizando uma pedra, uma moeda, mais conhecida como dobrão, para pressionar o fio. A mão direita, como uma varinha, percute a corda. É usado também o cachixi, que é um pequeno chocalho preso aos dedos do tocador. Então, o berimbau já é por si só um conjunto: vara, verga, a baqueta, o ventre, o arame, e o cachixi e o dobrão. Todos eles tiram o som do berimbau, fazem a acústica do berimbau. De acordo com os antigos mestres da capoeira, existem 3 tipos de berimbau utilizados na execução deste jogo:
São eles o berimbau viola, berimbau médio e o berimbau gunga. O berimbau gunga, também chamado de berimbau berra-boi. Ele tem a cabaça maior, é o berimbau mestre na roda da capoeira. Quem detém o berimbau gunga é que comanda a roda da capoeira. Os demais têm a sua importância, mas são auxiliares durante a roda. Quem tem o berimbau gunga é que comanda o ritmo e as paradas da roda. É ele quem dita a hora de parar e de recomeçar o ritmo. Toma conta da orquestra. Após o berimbau gunga, o berimbau médio tem maior importância. O berimbau médio completa o som do berimbau gunga. Então, a segunda voz do mestre da roda. Ele que faz o som complementar do berimbau gunga ou do berimbau berra-boi, como popularmente conhecido entre os capoeiristas. Já o berimbau viola é responsável por entrelaçar o seu som com os floreios e viradas que expressam, por exemplo, o sentimento do grupo ao apreciar o jogo e a bateria. Nas suas variações deve se comprometer com o andamento do conjunto. O tocador desse instrumento deve ser dotado de muita sensibilidade para determinar a hora certa de florear. Vimos que temos uma hierarquia entre os berimbau. No entanto, cada um tem a sua importância e o seu papel na luta. Cada um tem a sua característica marcante na roda de capoeira. Não é que um se sobressaia ao outro. Tem uma hierarquia e os três trabalham em conjunto. O atabaque é um instrumento de forma cônica cilíndrica, feito normalmente de madeira de lei, como jacarandá, pinho, cedro ou mogno. Esta madeira é cortada em ripas e juntadas umas às outras, para logo depois serem aquecidas e receberem um arco de ferro, juntamente com as cintas que servirão para moldar as lâminas e definir o formato da caixa ressonância. Sendo um instrumento membrafônico percutido, deve receber um pedaço de couro de boi bem curtido e muito bem esticado para que possa ter o melhor som possível. A afinação do atabaque é feita através de um sistema de cordas, encordamento, que estão trançadas uma na outra e ligam dois arcos independentes. O da parte superior, que exerce pressão sobre o couro, o aro da parte inferior, de onde 5 ou 6 cunhas, depois recebe umas pancadas. Irão tensionar as cordas de maneira uniforme, fazendo com que o instrumento, quando percutido, vibre de mesma forma. A sua origem passa pelo mundo árabe e persa, sendo muito conhecido em toda a região da África. Foi introduzido no continente europeu, assim como o pandeiro, pelos mouros, com a invasão da Península Ibérica. Ficou bastante conhecido o seu uso nas cortes de Portugal e da Espanha, obtendo, porém, mais destaques nesta segunda, quando das obras dos reis católicos Isabel e Fernão de Aragão, que, segundo consta, incluíram tocadores de atabaque entre os músicos da sua corte. Apesar do povo africano ter o conhecimento desse instrumento, este foi introduzido primeiramente no Brasil pelos portugueses, que utilizavam nas festas religiosas. Por sua vez, os africanos recriaram-nos de uma forma menor. O atabaque foi sendo usado nas festas religiosas católicas, de seguida deu seu aparecimento nas festas religiosas e profanas afro-brasileiras, não sendo usual a sua utilização nas rodas de capoeira. Não se sabe ao certo como foi introduzido na capoeira, porém, muitos mestres são da mesma opinião de Mestre Bimba.
que acreditava que a capoeira era jogada ao som de um tambor de tamanho médio. Hoje em dia, fora das suas funções religiosas, como nos terreiros de candomblé, o atabaque exerce igualmente um papel importante, não apenas na capoeira, mas também no samba, no maculelê e nos afoxés. Como nos berimbau, as sonoridades dos atabaques também podem ser classificadas. De tamanho maior e som mais grave, Lé de tamanho médio e som médio, e Pi de tamanho médio e pequeno som mais agudo, sendo introduzido no conjunto instrumental da capoeira a partir do folclore cênico, feito nos teatros por grupos parafolclóricos da Bahia, a partir da década de 60. Temos agora o pandeiro. Na capoeira é considerado por muitos como o segundo instrumento mais importante das rodas. Vem do espanhol. Definimos esse instrumento como sendo um arco de madeira com várias fissuras, onde estão fixadas uma ou mais rodelas de metal, conhecidas por muitos como guizos. Um instrumento considerado um dos mais antigos. Chega à Europa durante as Cruzadas, sendo introduzido primeiramente na Península Ibérica durante a ocupação dos povos mouros. Na Idade Média, assume uma presença constante nas manifestações populares portuguesas, estando presente nas mãos dos cancioneiros em procissões, casamento, em todas as danças onde a presença feminina era mais marcante. Para muitos historiadores e especialistas, é proveniente do Oriente Médio e da Índia, sendo usado desde as épocas remotas por vários povos, inclusive os hebreus, em cerimônias religiosas. É tocado de maneira diferente, dependendo dos costumes e da cultura de cada região, notando-se sua presença em vários países. No Brasil, é quase que indiscutível que tenha chegado pelas mãos dos portugueses, já que estava presente em quase todas as danças lusitanas. Hoje está associado às mais diversas formas de músicas popular ou folclórica do Brasil, passando a integrar como elemento e instrumentos característicos da roda de capoeira. Na capoeira é considerado por muitos como o segundo instrumento mais importante das rodas. Emília Biancardi, no livro Raízes Musicais da Bahia, diz que mestre Canjiquinha, Caiçara, Pastinha e mestre Bimbo eram dessa opinião, considerando o pandeiro como o segundo instrumento de maior importância dentro de uma roda de capoeira. Nota-se ainda a sua diversidade na maneira de tocar o pandeiro, criando várias variações e marcações dependendo do estilo da academia, grupo ou roda dos praticantes. Mestre Bimbo costumava retirar alguns guizos do pandeiro para que o som ficasse mais marcado e não fizesse sobreposição ao berimbau. Mestre Pastinha considera no livro Capoeira Angola o cachixi como sendo uma cestinha delicada, feita de vime com sementes secas no seu interior. Trata-se mesmo de um instrumento feito de palha ou de vime, tendo como base um pedaço de cabaça recortada de forma circular, que recebe de 7 a 9 furos, onde passará o vime. É o junco conhecido por nós aqui na nossa região. Antes de finalizar o trançado, dependendo da época e do gosto do capoeirista, são introduzidas sementes que podem ir de milho, lágrimas de Nossa Senhora, olho de cabra, coxas, pedrinhas e sementes de bananeira do mato, fazendo com que o instrumento sonoro dependa do tipo da semente utilizada. Temos também na roda de capoeira o ganzal querequexé, um instrumento de percussão que produz um ruído rasgante intermitente, introduzido na bateria de capoeira após a criação das academias de Mestre Bimba e Pastinha. Então nem sempre esteve com a capoeira, ele é mais recente, a partir da legalização da capoeira. Ele é um instrumento de percussão que produz um ruído rasgante e intermitente. Ele é considerado um instrumento de percussão quando as duas partes separadas são colocadas em atrito. Da família dos raspadores, o reco-reco encontra-se em vários países
da América Latina, em Portugal e Espanha. Os índios brasileiros também fazem muito uso destes. Diz que anteriormente era feito com uma cabaça com forma alongada. Depois de sofrer alguns cortes não muito profundos, um a seguir o outro, era flexionado com uma varinha de modo que emitia som. Hoje em dia é conhecido o de gomo de bambu, que recebe o mesmo tratamento da cabaça, sendo esta característica proveniente dos povos lá da Bahia. O termo agogô pertence à língua iorubá e vem do acocô, quer dizer sino, ou relógio, ou tempo, um instrumento feito de cabaça de coco ou de ferro, onde a alça apoia os dois cones de tamanhos diferentes e que, quando percutidos através de uma baqueta, emite sons próprios. Vindo não se sabe ao certo de que povo africano, é empregado para além da orquestra da capoeira, no ritual das danças e das músicas dos orixás nos terreiros de candomblé. É para o candomblé o que o berimbau é para a capoeira. Tem a mesma representatividade, ou seja, o instrumento que define os toques e ritmos a serem tocados. É igualmente usado também nas folias de maculelê. Na família dos instrumentos idiofônicos percutido, é frequentemente usado no Brasil, ganhando um cunho profano, sendo tocado nas festas carnavalescas, nos folguetos populares ou pelos grupos folclóricos. Alguns capoeiristas antigos acreditam que o seu uso na capoeira tenha sido introduzido nas academias de mestre Canjiquinha e mestre Pastinha, não havendo registro da sua presença anterior na luta. A base do toque do agogô é o ritmo do issechá, tentando não desenvolver variações no ritmo. É um instrumento que está presente na bateria da capoeira. Trago agora uma nova provocação. Já que vocês aprofundaram os estudos de vocês em relação à capoeira, quero que respondam para mim. Na escola, a capoeira pode ser considerada luta, dança e ginástica, ou ginástica, esporte e luta, ou dança, luta e jogo, ou jogo, dança e ginástica. Pense nas características básicas dos movimentos, do ritmo, característica da roda, do ponto da capoeira entoado, que vocês conseguirão chegar numa resposta satisfatória. Na escola, a capoeira pode ser considerada uma dança, luta e jogo. Alternativa C. Dança por causa do ritmo, da sonoridade. Luta por causa da característica dos movimentos, ataque e defesa. Jogo pela interação entre os oponentes. Capoeirista não joga capoeira sozinho, ele precisa da presença do outro. Então, jogo pelo caráter de oposição, de interação. Luta pelos movimentos de ataque e defesa, sempre um oposto ao outro. Dança, porque carrega a sonoridade, a música, o instrumental, o ponto de capoeira, o ritmo. Luta, porque há sempre uma oposição, há sempre um movimento de ataque respondido pelo movimento de defesa. É uma luta, uma provocação e uma resposta. E jogo pela interação entre os praticantes, tanto dos adversários que se opõem no centro da roda, como daqueles que se organizam em volta e entoam o ponto, que são responsáveis pelos instrumentos, pela interação do público. Mas que de fato é um jogo de capoeira. Vamos ler o que tem nesta lâmina. Processo coreográfico por dois parceiros, caracterizado pelos movimentos rituais regido pelo berimbau, simulando intenções de ataque, defesa e esquiva. Aí já aparece a dança, berimbau simulando o ataque e defesa. Aí referencia a luta, exibindo habilidades de força e autoconfiança em colaboração. Olha o jogo se fazendo presente nesta descrição.
Colaboração com o parceiro do jogo. Se desenvolve a partir de um movimento básico denominado gingado, do qual surgem os demais num desenrolar espontâneo e natural. Dança, com o objetivo de obrigar o seu parceiro a admitir a própria inferioridade. Das características mais importantes da capoeira, destaca-se a liberdade de criação, a preservação das tradições e o respeito mais velho. Seguimos agora com os movimentos básicos da capoeira, do qual faremos uma breve experimentação na nossa aula presencial logo mais à noite. Movimentos e golpes da capoeira. Lógico que são muitos e quase infinitos, mas trazemos os principais e mais básicos para a gente ter uma base para desenvolver a nossa oficina no fim do semestre. A ginga é o movimento básico da capoeira, voltando em colocar a mão direita para frente e a perna direita para trás, e fazer o processo com o lado esquerdo do corpo. A partir desse movimento é que acontecem os demais golpes da capoeira. Então, é o movimento básico, da onde partem todos os outros golpes da capoeira. Quando a gente lembra de capoeira, a gente se lembra no que, como vocês dizem, na dancinha. Então, não é dancinha, é um movimento básico, um fundamento, se chama ginga. O AU, também conhecido como estrelinha, é um movimento para se esquivar das rasteiras de um movimento de ataque executado pelo opositor. O AU Angola é uma estrelinha mais pequenininha. Vejam a extensão da perna. As pernas não são elevadas lá no alto como o AU convencional. Ele faz parte da capoeira Angola. Lembra que estudamos a característica básica dela, que ela é uma capoeira mais rasteira. Cocorinha, também um movimento de defesa, de esquiva. Observe que logo após um ataque, a gente faz um movimento de defesa, agachando-se e protegendo a parte frontal do nosso corpo. É usualmente utilizada para desviar de pontapés efetuados em curta distância pelo oponente. Seguimos para o rolê. O rolê também é um movimento de defesa que faz a transição com o movimento de ataque, a rasteira, como vocês podem observar nessa imagem animada. Temos a chapa de costa, que é um movimento também relacionado à capoeira Angola, um movimento junto ao chão, onde logo após uma defesa eu efetuo um ataque com a sola do pé. É plenamente observável nessa imagem. Meia lua de frente. Observe o movimento circular da perna no movimento concêntrico para dentro, o movimento de ataque. Observe que ao mesmo tempo que ataca, ele se defende com o braço. Meia lua de compasso é o movimento, um fundamento que faz ligação com a meia lua de frente. Só que agora, após desviar, eu já concluo o meu ataque. A perna, ao invés de fazer um movimento concêntrico para dentro, ela faz, depois que a pessoa se agacha, o movimento excêntrico para fora, chapando com a sola do pé. A bênção. A bênção é um movimento estendido com a perna para frente, onde o ataque é desferido com a sola do pé. Movimento frontal e direto no oponente. A ponteira é a mesma base do movimento da bênção, só que agora eu utilizo apenas a ponta do meu pé, um movimento num ângulo mais fechado. Então a perna tem uma elevação maior. A armada, presta atenção para não confundir com a meia-lua. Ela tem a mesma configuração no movimento da meia-lua, que é a rotação do quadril no movimento, só que agora excêntrico, para fora. O ângulo da perna fecha-se um pouco mais e a perna é levantada lá no alto. Movimento de ataque, martelo, movimento de ataque. Olha, a perna se eleva, dobra num determinado grau e chuta, chapando com o dorso do pé.
finalizando a nossa aula, concluímos que a capoeira é uma manifestação cultural afro-brasileira que mistura diversas instâncias da arte e do corpo, com música, dança e esporte, cuja a sua história, origem e movimento traz para a gente muito benefício. Resumindo, a capoeira pode ser usada como ferramenta na educação, como ferramenta de inclusão, de socialização e respeito, de redução do estresse, de preservação da cultura. É um movimento de resistência social acima de tudo, que sobreviveu aos inúmeros ataques ao longo da sua criação até os dias atuais. Considerada patrimônio imaterial do Brasil, uma atividade física que promove desenvolvimento e disciplina do corpo e da mente, além do desenvolvimento das habilidades motoras. Se a gente levar em consideração a sua prática desde criança, a criança que pratica capoeira terá um melhor repertório motor e terá uma vida com maior liberdade de movimento, já que a capoeira proporciona isto, a educação do corpo, da parte da motricidade da criança, tanto global como dos movimentos finos e movimentos mais amplos, porque a capoeira é muito dinâmica, muito ágil e exige muito das capacidades físicas e das condições motoras e também socioafetivas dos seus praticantes. Ficam as nossas referências utilizadas na aula de hoje. Recomendo que busquem essas referências, que se aprofundem no que elas trazem, que usufruam de todo o conhecimento que foi sistematizado, que foi catalogado, já que a capoeira faz parte da nossa ancestralidade, da nossa história, é de suma importância ou é enriquecedor que a gente conheça um pouquinho mais dessa arte, dessa cultura do Brasil. Ficamos por aqui, até a nossa próxima aula, nossa aula presencial. Queremos experimentar alguns gestos básicos da capoeira para que vocês consigam alguma base para produzir a oficina de vocês, desenvolver as atividades que vocês nos apresentarão no fim deste semestre. Tchau, tchau e até a próxima aula.